Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia desta semana. E hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto da semana passada, que nós começamos a estudar os problemas urbanos, não é mesmo? Estão lembrados? Então, diante desses problemas urbanos, a gente começou a estudar a poluição do ar, lembrando da proibição desse ano de acender fogueiras, soltar fogos de artifícios. Lembram? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar estudando os problemas urbanos, que é assunto aí do capítulo 2 do livro de vocês, tá certo? Só que hoje a gente não vai estudar a poluição do ar, nós vamos estudar outros tipos de poluição, como a poluição da água e também a poluição do solo. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a poluição da água e a poluição do solo. Vamos ver por que é ocasionada esses dois tipos de poluição, tá certo, turma? Preste atenção. A poluição da água, ela afeta principalmente rios e lagos. Então, os rios e lagos, eles são afetados, tá, pela poluição da água. Geralmente, esses rios e lagos das cidades, eles são afetados devido principalmente às ações humanas, tá? As ações antrópicas, as ações realizadas pelos seres humanos, como, por exemplo, o processo de industrialização. Muitas indústrias, elas produzem resíduos altamente tóxicos que são liberados em esgoto comum, no esgoto da cidade comum. E esses canos desses esgotos acabam levando esses resíduos que são poluentes para os rios, que é algo muito errado, tá? O esgoto de uma cidade, ele precisa ser tratado em estação de tratamento de esgoto. Lembra que a gente já estudou sobre estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto? Então, o esgoto de uma cidade, ele precisa ser levado para uma estação de tratamento de esgoto, para então ser despejado no rio, sem afetar a vida dos animais e vegetais que vivem nesses rios e lagos, tá certo? Então, a poluição da água aí acontece principalmente nos rios e lagos. E também, esses poluentes chegam até os oceanos e mares. Então, quando esses esgotos não são tratados, tá, eles são depositados nos rios e lagos. E como a gente sabe, as águas dos rios, elas depositam onde? No mar, nos mares e oceanos, isso mesmo. A maioria dos rios escoam sua água para o oceano. Então, se esse esgoto ele é depositado, veja bem, se esse esgoto é depositado nos rios e lagos, o esgoto que muitas vezes traz a água suja das indústrias, aquele resíduo altamente tóxico produzido devido à produção, à industrialização de algum produto, isso vai depender muito do tipo de empresa, de indústria, aliás. Se ele é depositado e se os rios desaguam no mar, então acaba levando esses poluentes para os oceanos e mares. Muitos desses resíduos são plásticos, restos de alimento, resíduos até mais tóxicos ainda, tá certo? Então, ameaça a vida de muitos animais marinhos, como, por exemplo, as tartarugas marinhas, que volta e meia a gente está vendo aí uma reportagem desses animais que estão sendo afetados devido à poluição da água, tá certo? Lembrando também que a poluição da água, ela pode ter não só causa devido às indústrias, mas também a própria ação nossa do dia a dia. Vejam bem, acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Se a gente pega aquele lixinho, eu lembro que eu já dei esse exemplo na aula, vocês vão lembrar. Se a gente pega aquele lixinho e joga na rua, nessa época que a gente está vivendo, volta e meia está chovendo, na inverno, chove, essa água levada para esse lixo é levada na enxurrada, desce para os esgotos, a nossa cidade não tem estação de tratamento de esgoto, esse esgoto acaba desaguando no rio, indo para o rio, e aí desse rio acaba chegando no mar, não é? E ameaça a vida animal e vegetal desses habitats, não é isso? Então, com base nesse assunto aqui dos oceanos e mares, o livro de vocês traz um texto muito importante sobre um assunto que foi bem recente, que aconteceu lá no ano passado, não é? Se vocês estão lembrados daquele caso do derramamento de óleo nas praias do Nordeste, estão lembrados? A gente debateu um pouquinho em sala, vocês trouxeram algumas questões que vocês viram nos jornais, na TV, estão lembrados? Então, gente, lá na página 190, ele vai trazer um textinho super atualizado, tá? De um assunto que ocorreu há pouco tempo atrás,
Sobe para 124 números de praias atingidas por manchas de óleo. Contaminação chega à Bahia. Então vocês vão fazer a leitura desse textinho e vão acompanhar agora a reportagem que eu trouxe para vocês, falando um pouquinho mais para a gente lembrar desse assunto. Vamos lá? As manchas de óleo no litoral do Nordeste já atingiram 99 locais de 8 estados. Tartarugas e aves foram encontradas mortas. As manchas negras de piche surgiram no início de setembro. A poluição já atinge 99 pontos em 46 cidades do litoral de 8 estados do Nordeste. O IBAMA diz que é petróleo cru e que a substância não foi produzida no Brasil. Afetou ao menos 9 tartarugas. 7 já morreram. Coitadinha, cara, coitadinha. Aves também foram encontradas mortas. A recomendação do IBAMA é que, nestes casos, a população acione os órgãos ambientais competentes para que os animais sejam avaliados antes de serem devolvidos ao mar. Até agora, não há sinais de que peixes e crustáceos estejam contaminados, mas os cientistas e pescadores não tenham contato com o óleo. O IBAMA pediu apoio à Petrobras para limpar as praias. A origem do material encontrado ainda é... Então, gente, deu para entender um pouquinho sobre essa questão, né? Relembrar esse assunto que foi bastante debatido aí no ano passado, não é? Então vamos dar continuidade agora falando um pouquinho sobre a poluição do solo, que é outro tipo de poluição, tá bom? A poluição do solo, gente, ela vem crescendo muito devido ao crescimento também populacional e ela está totalmente atrelada ao descarte inadequado do lixo. Porque a poluição do solo, ela tem uma das principais causas, o lixo depositado em terrenos baldios, em locais inapropriados, causando a poluição não só do solo, a degradação do solo, como também a gente viu que pode causar a poluição da água, não é verdade? Então, se vocês acompanharem no livro de vocês, ele vai falar um pouquinho sobre a geração dos resíduos sólidos, que é o lixo, não é? E em seguida vai trazer uma atividade na página 191, tá, gente? Podem acompanhar aí. E vocês vão responder. São respostas bem pessoais, tá? Ele primeiro diz assim, ó, como sua família faz o descarte do lixo residencial? Podem responder agora, tá bom? No momento da aula. Como é que a família de vocês descartam o lixo que é produzido na casa? E aí? Descreva essa situação no espaço a seguir. Onde é que faz? Joga põe na rua, coleta e põe no saquinho, o lixeiro passa, o carro do lixo. Como é que é feito? Descrevam. Segunda questão, você já observou perto da sua escola ou da sua moradia lixo descartado de maneira incorreta? Sim ou não? E descrever a situação como você viu aí nesse espaço, tá certo? E em seguida, ele traz lá na enquete com a lupa na mão o seguinte questionamento. Vocês sabem para onde vai o lixo produzido em nossas residências? E aí? Vocês sabem qual é o destino desse lixo? A gente já debateu, não é um assunto novo, foi um assunto que a gente já viu em aulas anteriores. Então, como a gente sabe, o nosso lixo, o lixo que nós produzimos diariamente, ele vai para o lixão. 19,3% desse lixo produzido é descartado em lixões. Os lixões, gente, são locais reservados para ser colocado lixo. Mas geralmente esses locais não são distantes de residências, tá? O problema está aí, são próximos de residências, não tem proteção nenhuma do solo, não tem proteção nenhuma de todas as formas, tá? Então o lixão, ele é um local inapropriado para o depósito do lixo. Por quê? Porque pode atrair insetos, como ratos, e esses insetos trazem doenças para nós seres humanos, como a leptospirose. Tá? A gente já viu também esse assunto. Então, os lixões, além da poluição do solo, da água, porque pode escorrer aí para os rios, essa água em épocas de chuva, esse lixo, e além de poluir o meio ambiente, também oferece risco para a saúde dos seres vivos, tá certo? Então, o lixão aí, a gente classifica como local inapropriado para o descarte desse lixo, tá certo? Além disso, nós temos também outro local que é depositado esse lixo, que é o aterro controlado. O que é o aterro controlado? O aterro controlado, ele funciona em lixões. Por exemplo, havia um lixão em uma cidade, e aí uma equipe, né, da prefeitura transforma esse lixão em um aterro controlado. O lixo que nós produzimos
23,9% é levado para o aterro controlado. Como é que isso funciona? É um lixão abandonado, eles cobrem esse lixo com terra e uma manta de PVC, que é aquela manta usada nos aterros sanitários comuns, não é? Que protege o solo do chorume, que é aquele líquido produzido pela decomposição do lixo, não é? E é colocado uns tubos assim em cima. No livro de vocês, aí na página 192, vocês vão ver como é que funciona a imagenzinha. Colocam uns tubos para que o gás produzido pela pela decomposição desse lixo, que ele é altamente inflamável, ou seja, ele pode pegar fogo a qualquer momento, tá? Ele escape sem que tenha algum risco de incêndio, tá bom? Então esse aqui é o aterro controlado. Eles cobrem o lixão que já existia com a manta de PVC própria dos aterros sanitários, cobrem com areia, também com terra, para depois ir colocando lixo, manta de PVC, terra, lixo, manta de PVC, terra, e assim vai construindo as camadas, tá certo? Então esse aqui é um aterro controlado. Nós temos também outro tipo de aterro, que é o aterro sanitário. O aterro sanitário, gente, ele representa 56,8%, tá? Ele funciona da seguinte forma: antes de ser iniciado o processo de depósito do lixo em um terreno, é escolhido um local apropriado, afastado de residências, de plantações, de rios e mares, e esse local é cavado um buraco, coloca-se a manta de PVC, aquela manta que a gente utiliza nesses próprios aterros aqui, a areia para proteger, a terra para proteger, e aí esse lixo é colocado em camadas. E existe também um sistema de captação do chorume, que é tratado para ser devolvido para a natureza sem oferecer riscos, tá certo? Porque o chorume ele é tóxico, tá, gente? Ó. E aí eu tenho aí 3 tipos: lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário, tá certo? É o que vocês podem fazer a leitura depois dessa partezinha aqui, que é o que a tia explicou, e observa a diferença entre eles, tá certo? E na próxima página, ele diz assim, ó, de quem é o dever de fiscalizar os impactos ambientais? E aí, vocês sabem? De quem é a responsabilidade de fiscalizar para ver se o lixão, para ver onde é que esse lixo é depositado, para que não ofereça riscos para o meio ambiente, para que não afete a vida dos animais e vegetais dos rios e lagos, oceanos e mares? De quem é essa responsabilidade? Vamos acompanhar agora? Vamos lá? Então, gente, aí no livro de vocês vai mostrar alguns órgãos que são responsáveis pela proteção, pela fiscalização desse ambiente, tá? Então, aí na página 193 do livro de vocês vão observar o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Façam a leitura depois, tá? Para vocês conhecerem um pouco sobre esses órgãos que protegem, que são responsáveis por fiscalizar e proteger o meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, tá bom? E lá no finalzinho do capítulo ele vai relembrar um pouquinho o que a gente estudou no outro livro sobre patrimônio histórico, né? Então aí ele vai falar um pouquinho sobre a destruição desse patrimônio histórico que acontece, tá, em muitas cidades e que por vezes traz consequências, como por exemplo, um local que conta a história daquela cidade e acaba sendo destruído, então a cidade perde com isso, tá bom? E aí, como tarefinha, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, o que são mudanças climáticas, lá na página 188, vocês vão fazer a leitura, não esquece, tá? A tia vai relembrar para vocês fazerem essa leitura um dia antes da nossa aula da semana que vem, que vai ser uma aula online, tá certo? Que a gente vai debater sobre esse texto aqui, tá bom? Então façam a leitura e vocês vão responder essa atividade. Essa aqui a tia já explicou na aula, não é? E vocês vão fazer a atividade da página 194, questão 1 e 2, que é revisando esse assunto que a gente viu agora, tá bom? Combinado assim?
Então, turminha, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim, tá bom? Olha só, por hoje é só. Não esqueçam de fazer as atividades que a tia acabou de encaminhar, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.